Olá, você está no canal Ide Pregai, Audiobooks e Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Hoje estaremos lendo o capítulo 6, parte A. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva, deixe também o seu like e o seu comentário. Compartilhe também com os seus amigos e que Deus lhe abençoe. Capítulo 6. Não há um motivo? Esgotada e faminta, a empresa de manutenção do exército americano chamada Maintenance Company da 3ª Divisão de Infantaria pegou um caminho errado durante uma operação no Iraque. O que aconteceu depois só pode ser descrito como um pesadelo para aqueles que viveram e presenciaram o final trágico dos soldados. Cercados por atacantes iraquianos, o comboio entrou debaixo do fogo pesado dos inimigos. Uma jovem moça, em particular, soldada Jessica Lynch, foi encurralada por militantes iraquianos no fogo cruzado. A ordem foi dada: preparar, apontar, mas quando a soldada Lynch sua arma falhou. Ela e vários outros soldados foram levados como reféns para o hospital Saddam Hussein. Alguns dos soldados de sua plataforma foram severamente machucados. Alguns foram capturados e torturados, enquanto ainda muitos outros pagaram o preço final. Esta jovem soldada da cidade de Palestina, Virgínia do Oeste, Estados Unidos, comoveu os corações do povo americano, que sentiram pela primeira vez o quanto a guerra havia se tornado repulsiva. As pessoas começaram a se perguntarem o real motivo de se permitir que as mulheres estejam no militarismo. Essas mulheres eram nossas mães, nossas filhas, irmãs e amigas. Como conseguiríamos encarar essas imagens horríveis de tortura brutal na tela de nossa TV? O que poderia ser feito? Haveria um jeito de nós trazermos essas mulheres de volta para casa? E se houvesse, qual seria o preço de tal ato de coragem? Será que valeria a pena arriscar na possibilidade de perdermos mais vidas? Muitas foram capturadas e mortas nas mãos dos adversários em guerras passadas. Portanto, o que fez essa situação ser diferente? Nas primeiras horas do dia 1º de abril de 2003, uma escolta invadiu o hospital Saddam Hussein e encontrou Lynch. Jessica Lynch, nós somos soldados americanos. Nós estamos aqui para levarmos você de volta para casa. Lynch replicou: eu sou uma soldada americana também. Para o povo americano, o resgate de Lynch foi um momento de júbilo em uma das horas mais escuras da Operação Liberdade do Iraque. Entretanto, Jessica Lynch recusou levar o título de heroína. Para ela, os verdadeiros heróis foram os soldados que a resgataram, arriscando suas próprias vidas pelo motivo da causa, não deixar nenhum homem ou mulher para trás. O motivo era por toda a pessoa que havia morrido nas Torres Gêmeas, no Pentágono e no campo da Pensilvânia nas mãos de terroristas estrategistas, covardes e repulsivos. O motivo era uma moça de 19 anos que havia sido seriamente ferida em fogo cruzado inimigo, capturada e feita refém como prisioneira de guerra num ambiente muito hostil. O motivo foi por cada mãe e cada pai de quem os filhos e filhas haviam morrido naquela terrível incursão, para serem parte de algo que era maior do que eles mesmos. O motivo era por cada soldado americano da Operação Liberdade do Iraque que havia morrido. O motivo era pelo alto preço da liberdade. Na batalha espiritual que você vive diariamente, há um motivo. Um motivo de valor. O dicionário define motivo como uma razão ou causa por alguma ação. Eu lhe diria agora que há um motivo para sua fé violenta.
Há uma razão para que você permaneça firme diante da dificuldade. O motivo é que você possa se alegrar em vida conforme Deus pretende que todo filho seu viva, abundantemente. Não na doença ou na enfermidade ou vivendo seus dias temendo cada minuto, mas vivendo potencialmente. O motivo é viver em um casamento repleto, onde a união entre um homem e uma mulher seja exatamente como Deus quer que seja, que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, que a mulher honre, cuide e respeite seu marido da mesma maneira, e que os dois sejam um. O motivo é ver seu filho ou filha tornar-se um homem ou uma mulher de Deus, como foram destinados a ser antes da criação do mundo. Vê-los caminharem nos propósitos divinos do Senhor, viverem uma vida agradável ao Pai e, por fim, levarem glória a seu nome e ao seu reino. O motivo é caminhar na prosperidade e nas bênçãos reservadas pela promessa que Deus fez a Abraão, e caminhar de um jeito que você possa ser abençoado e ser uma bênção para as nações e ao administrar o reino de Deus. O motivo é ver o plano e os propósitos de Deus acontecerem em sua vida e em seu ministério em meio ao escárnio, aos momentos de tribulação, às decisões difíceis e à opinião pública. E não importa o que encontre em sua caminhada, esteja determinado a alcançar tudo que Deus disse que você alcançaria. Há um motivo. O diabo pode lhe dizer para desistir e deixar de acreditar, porque isso não tem valor. Mas o diabo é um mentiroso e ele quer impedir que você conheça a magnitude que o Pai promete aos cristãos. O motivo de Davi. Saul perdeu o reino por causa de sua desobediência. E Samuel disse a Saul que Deus o havia rejeitado como rei e entregue o reino a alguém melhor do que ele. Veja 1 Samuel 15, 28. Nesse interim, Samuel teve que pensar em um jeito de entrar na casa de Jessé para ungir um de seus filhos sem que Saul soubesse, pois se Saul descobrisse que Samuel ia ungir o novo rei, Samuel estaria morto. 7 filhos de Jessé foram apresentados diante de Samuel, e Deus rejeitou a todos. Então Samuel perguntou: Acabaram-se os moços? Então Jessé lembrou-se que seu filho mais novo, seu pequeno caçula, estava no campo apacentando as ovelhas, e Samuel insistiu para vê-lo. Quando o rapaz apareceu, a Bíblia conta: ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. 1 Samuel 16, 12. O resto, como dizem, é história. Davi foi ungido rei de Israel. Um dia, Jessé enviou Davi para pegar alguns grãos tostados e pães para seus irmãos que estavam lutando contra os filisteus. Quando ele chegou, viu toda a agitação do campo de batalha e ficou especialmente atraído pelo gigante que estava disseminando maldições ao exército de Israel. A resposta de Davi foi: Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Imediatamente, o irmão mais velho de Davi o repreendeu, acusando-o de ser intrometido e deixar suas ovelhas desacompanhadas. Então Davi fez uma pergunta valente: Porventura não há razão para isso? 1 Samuel 17, 29. Em outras palavras, nós vamos apoiar isso? Nós simplesmente vamos continuar a deixar que esse bárbaro amaldiçoe nosso Deus? Não há um motivo para ir atrás dele? Não há uma razão para silenciá-lo? Sim, há um motivo, porque no fim das contas é o nome e a reputação de Deus que estão em jogo. Golias estava desafiando os exércitos do Deus vivo, e Davi deveria defender a honra do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nos olhos de Davi, ele estava falando do único para quem ele tão docemente cantou muitas vezes, referindo-se àquele de quem declarou: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 1, 5 e 6. Isso era muito pessoal para ele. Golias estava amaldiçoando o único por quem sua alma suspirava. Davi estava cheio de íntegra indignação. Meu amigo, minha amiga, em algumas situações você deve chegar com essas mesmas palavras e dizer: basta, pois é o nome do Deus Todo-Poderoso que está em jogo, o único que você confia, o único em que você pode depositar a sua confiança. Você deve depositar todo o seu coração e confiança naquilo que ele nos diz através de sua palavra e seus servos. Há um motivo porque Deus manterá aquilo que você o tem confiado nos dias de tribulação. Há um motivo porque seus filhos estão voltando para os seus termos. Jeremias 31, 17. Há um motivo para jejuar e orar. E por Isaías 58, 8 ao 9, declarar: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Ele responderá prontamente: Sim, há um motivo, e este motivo é tudo aquilo que você crê que Deus fará. O motivo de Neemias. Neemias foi um grande homem de fé e oração. Ele acreditou que o grande Deus, Jeová, poderia responder suas orações, então ele orou e trabalhou duro para que o povo de Israel voltasse para o Deus vivo e verdadeiro. Ele ouviu a respeito da condição de seu povo e entrou em grande aflição devido às terríveis coisas que estavam acontecendo com as pessoas em Jerusalém. Como copeiro do rei, as coisas estavam perfeitamente boas para Neemias. Mas ele foi perturbado porque a cidade de Jerusalém não era mais linda e poderosa, e seus inimigos estavam estabelecendo a destruição em Jerusalém. Em essência, nós somos muito parecidos com Neemias. Curtimos a vida sobrevivendo meramente. Então, quando chega uma ligação telefônica, um e-mail ou uma notícia de que alguém muito querido está com problemas, nós sentimos o peso do momento. Neemias sentiu o chamado e o fardo para ir resgatar o seu povo. Quando chegou diante do rei com temor e agitação, sem saber qual seria a consequência, quando ele pedisse que aliviasse a sua responsabilidade, Deus o concedeu tremendo favor com o rei Artaxerxes. Então o rei o mandou com uma escolta de oficiais do palácio para o acompanharem ao seu destino. Ele foi reconstruir os muros, mas quando lá chegou, ele deparou-se com uma grande oposição. Como eu havia dito antes, sempre haverá uma oposição em sua missão. Se você tem sua mente voltada para seguir fielmente a Deus, acreditando chegar ao próximo nível de sua fé, crendo no milagre e caminhando na fé violenta, você lutará com a oposição a maior parte do tempo. Lembro de ter ido a um culto na igreja do bispo T.D. Jakes. Logo após ele ter mudado para seu lindo santuário em Dallas, no Texas. Naquela noite, o bispo Jakes cumprimentava as pessoas e dizia com voz de sarcasmo: Bem, nós temos umas coisas estranhas expostas bem nas escadas da frente de nossa porta, deixadas recentemente por uma aparente bruxa ou algum adorador de Satanás da região. Minha resposta a essas porcarias é: por que você demorou tanto? Eu estava quase pensando que você não sabia que eu estava aqui. Jesus disse: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. João 15, 18.
Quando você for perseguido por amor a Jesus, Deus o abençoará e sua glória descerá sobre você. Eu não sei você, mas eu quero tomar posse de toda a glória que o Deus Pai tem reservada para mim. A oposição de Neemias foram Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita. Eles estavam certos de que Jerusalém não seria erguida de novo para ser a poderosa força que era antes do exílio. Portanto, enquanto Neemias e outros trabalhadores construíam os muros, Sambalate e Tobias ridicularizavam, riam e os amedrontavam ao ponto dos trabalhadores serem intimados com medo de perderem suas vidas. Mas Neemias encorajou o povo a ignorar o que esses homens os diziam, e então replicou com esta palavra vinda do Senhor: Não tenham medo dele. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Neemias 4:14. Quando você mantém a magnitude do Senhor diante de você e reflete sobre quem Deus é e quão poderoso Ele é, então não há o que temer o que o inimigo possa fazer com você. Jesus disse: Não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Lucas 12, 4 e 5. Satanás não tem nenhum poder sobre nossas vidas. Deus tem a palavra final. Neemias disse ao povo: Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Esta é a mesma razão pela qual você deve lutar. Que maior motivação você teria do que esta? Se você conseguir imaginar o motivo pelo qual você está batalhando, então este será um bom combate. Nós todos já ouvimos histórias incríveis da grande atuação de um pai ou de uma pessoa amada que teve atos de coragem e de força física em meio a uma situação de ameaça na vida. Quando a adrenalina começa a fluir, a reação do nosso corpo é bater ou correr. Algumas pessoas literalmente já levantaram carros ou coisas muito pesadas para conseguir salvar uma pessoa amada. Mães e pais já entraram dentro de casas pegando fogo, com escombros caindo e por toda parte para salvarem seus filhos da morte. Este é o tipo de luta de que estou falando, uma luta acima da força física humana e além da capacidade humana, a luta da fé e da esperança. Judas descreve isso como salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Judas 23. Anuncie para todos os demônios do inferno: vocês não possuirão minha vida, minha família, nem sairão na frente dessa situação, porque Jesus lhes desarmou, expondo-os publicamente e triunfando sobre vocês. Veja Colossenses 2:15. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.